Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. Pois é, e essa semana a gente está com muitas novidades bem legais, principalmente para a galera do Rio de Janeiro. Então fiquem ligados aí, porque só tem notícia bacana. Bom, e claro, a Superliga rolando a mil Brasil afora, e a gente, sem perder tempo, já vamos dar uma passadinha nos resultados da última rodada no masculino e no feminino. Bom, no masculino a gente teve jogo entre o Canoas e o SESI São Paulo, onde os paulistas venceram por 3-0, com parciais de 15-25, 20-25 e 17-25. O maior pontuador do jogo foi da casa, foi do time do Canoas, o oposto a Abubakar, que fez 11 pontos, a mesma pontuação do Central Aracaju do SESI São Paulo. Outro jogo interessante foi entre Juiz de Fora e o Vôlei Renata. O Vôlei Renata, que vinha de uma derrota inesperada, deu a volta por cima e fez 3-0 com parciais de 14-25, um apertado 25-27 e 17-25. O maior pontuador da partida foi o oposto Leandro Vissoto, que fez 12 pontos no jogo. Tivemos também Maringá e Sada Cruzeiro. Os meninos de Minas acabaram tendo mais dificuldade do que era esperado, mas venceram por 3-1, com parciais de 18-25, 25-15, 19-25 e 16-25. O maior pontuador da partida foi o cubano naturalizado brasileiro Leal, com 16 pontos. O Caramuru recebeu em casa o Funvic Taubaté e acabou sendo derrotado por 3-1, com parciais de 16-25, 25-23, 20-25 e 14-25. O maior pontuador do jogo foi Leonardo Pinheiro, com 21 pontos, uma grande participação do atleta. O Minas, no Clássico Mineiro, derrotou o Montes Claros por 3-1, com parciais de 20-25, 27-25, 25-22 e 26-24. O Clássico Mineiro foi extremamente disputado, né? E quem deu um show em quadra foi o Central Flávio, que além de ter sido o maior pontuador com 20 pontos, ainda levou o Viva Vôlei para casa. Esse jogo foi televisionado, eu tive a oportunidade de assistir e realmente foi decidido ali nos detalhes, né? O Minas vem muito bem, né? Tem o BC na ponta, o próprio Flávio no meio, Petros, né? Tem o Marlon, grande levantador, e a grande aposta do Brasil, o oposto, Felipe Roque, que não esteve bem nesse jogo, sendo substituído e muito bem pelo seu reserva. Bom, fechando a rodada, a gente teve o Sesc Rio de Janeiro também no jogo, televisionado, vencendo o Corinthians de Guarulhos. Sim, o jogo entre os dois novatos da Superliga. Ficou 3-1 para o Sesc, com parciais de 25-16, 21-25, 25-21 e 25-23. Mais uma vez, como já está virando praxe no Sesc Rio de Janeiro, o maior pontuador e Viva Vôlei foi o ponteiro João Rafael, com 18 pontos na partida. Bom, depois de falar do masculino, a gente vai direto para o feminino. No feminino, a gente teve o SESI São Paulo sendo derrotado pelo Barueri de José Roberto Guimarães por 3-1, com parciais de 25-20, 10-25, 16-25 e 18-25. A oposta Neneca do SESI foi a maior pontuadora do jogo, com 16 pontos. Mas o Viva Vôlei ficou com Jaqueline, que entrou no decorrer da partida e mostrou que está começando a voltar à velha forma e pode dar grandes alegrias, não só à torcida de Barueri, como à torcida brasileira, que espera a sua volta na seleção. Outro jogo bem interessante, que muitos
esperavam ser extremamente disputado, ocorreu entre o Pinheiros e o Praia Clube. Outro jogo que foi televisionado também. Eu esperava muito, particularmente, esse jogo. O Pinheiros é muito bem montado, mas o Pinheiros destruiu, principalmente no primeiro set, um placar absurdo de 25-7. É isso mesmo, gente. 25-7. O Pinheiros não viu a cor da bola no primeiro set. O bloqueio do Praia e seu sistema defensivo foram brilhantes. E o Praia fez 3-0, 25-7, 25-17 e 25-22 num set que o Pinheiros ainda tentou resistir um pouco mais. A maior pontuadora do jogo e também viva vôlei foi Fernandinha Garay, com 19 pontos, que mostra que está prontinha para também voltar à seleção brasileira. O Fluminense, na mesma rodada, foi derrotado pelo Minas Tênis Clube, que passou por cima das cariocas por 3-0, em parciais de 21-25, 17-25 e 15-25. A maior pontuadora do jogo foi a ponteira Frida Aroyd, com 16 pontos. E quem levou o viva vôlei foi a grande estrela Rosa Maria. Uma grande zebra que aconteceu nessa rodada foi a derrota da equipe de Bauru para o Brasília. O Brasília, que vem aí com um investimento bastante modesto para essa temporada, derrotou o Brasília no tie-break. Foram 3-2 com parciais de 25-22, 26-24, 18-25, 10-25 e 17-15 no tie-break. Um tie-break extremamente disputado, onde Daisy e Palácios foram as maiores pontuadoras do jogo com 18 pontos. Muito curiosa essa derrota de Bauru para o Brasília, porque no papel o Bauru é muito mais time, mas são coisas do voleibol, né? O jogo é jogado. Eu conversava essa semana com um amigo meu que é lá de Bauru, né? Treina em Bauru também, em categorias de base, e ele me disse que as meninas de Bauru têm muita dificuldade de jogar fora de casa. Parece que o jogo delas só encaixa jogando diante da sua torcida. Isso é uma coisa muito perigosa para uma equipe que quer chegar aos playoffs finais da Superliga, né? Alguma coisa aí está errada e precisa ser mudada urgentemente. Bom, fechando aí a terceira rodada, o São Caetano recebeu o Vôlei Nestlé e mesmo com o pessoal de Osasco não jogando o fino da bola, Osasco levou por 3-1 em parciais de 25-27, 25-20, 16-25 e 24-26. Paula Borgo, que vinha aí devendo uma apresentação melhor, foi a maior pontuadora do jogo, com 21 pontos. Pois é, o Osasco não se apresentou muito bem, teve aí a estreia da peruana Leiva, né, que ainda se disse muito ansiosa. A primeira partida oficial, ela só tinha feito a partida amistosa contra o Londrina, não pôde contar com a central Ninkovic, que sentiu uma lesão no joelho, mas é um time que parece que vai dar ligas, né? Um pouco mais de treinamento, maior entrosamento, o time parece que vai dar trabalho aos primeiros colocados. E num jogo aí antecipado da quinta rodada, a gente teve o Brasília perdendo em seus domínios por 3-0 para o Praia Clube. Os parciais foram de 22-25, 12-25 e 11-25. O Viva Vôlei nesse jogo foi para a levantadora Ananda, reserva no Praia Clube, que entrou no decorrer da partida e deu um novo ânimo para a sua equipe. Bom, antes tem aí alguns jogos que a gente pode destacar, tanto no masculino quanto no feminino. Eu acho particularmente que dois jogos no masculino foram muito interessantes. Aliás, os dois jogos que foram televisionados para a sorte de nós telespectadores. O confronto mineiro entre Minas e Montes Claros, um jogo extremamente disputado, né, decidido ali nos detalhes. O Montes Claros está com uma equipe muito interessante, né? O Minas parece estar mais forte ainda do que na temporada passada, é um time que está crescendo, tem jovens talentos aí comandados pela grande experiência do levantador Marlon e promete incomodar muita gente grande daí para frente.
e o jogo entre os novatos do Sesc e Corinthians. O Sesc parece que vem se firmando como uma das grandes forças do campeonato, né? Teve uma derrota de 3-2 para o Sada Cruzeiro, que é o favoritíssimo ao título. Teve uma vitória sobre outro favorito ao título, que é o Taubaté, por 3-1. E agora vence 3-1 o Corinthians, que é um time que, se não é cotado para ser campeão, veio realmente para incomodar, um time de muito volume, comandado aí pelo super líbero Serginho, né? Então, os dois jogos foram muito interessantes, dignos de nota e mostram a qualidade do voleibol masculino do Brasil, né? Alto nível. Já nesse início de Superliga, a gente sabe que todas as equipes mais para a fase final, é onde a gente vê ali o alto nível realmente em quadra, mas já nesse início a gente já vê grandes jogos acontecendo. E no feminino, aí eu acho que o grande destaque foi realmente a zebra derrota de Bauru para o Brasília, que eu acho que já deveria ter acendido pelo menos um sinal amarelo em Bauru que tem alguma coisa errada. Uma equipe com grandes estrelas como Paula Pequeno, grandes apostas como a levantadora Juma, tem aí a Postelô, que já foi maior pontuadora da Superliga, a líbero Sara Venegas, né? Deve contar a partir de dezembro com a Tiffany, né? Aquela atleta transexual, né? Primeira atleta transexual que é a brasileira, que ela jogou na Itália, que parece que fechou com a equipe, mas que não mostra esse mesmo rendimento dentro de quadra, né? As peças são boas, mas o time ainda não deu liga, né? Então acho que alguma coisa tem que ser revista aí para que o time possa realmente deslanchar nesta Superliga. Bom, depois dessa passada nos resultados, né, da terceira rodada da Superliga, a gente vai direto para o saque rápido. Bom, e pelo saque rápido a gente começa falando do atleta Carlos Eduardo Barreto Silva, o Cadu, ex-atleta do Sada Cruzeiro, que hoje joga pela equipe do Vibo Valentia da Itália. O Cadu foi flagrado no antidoping e poderia receber uma punição de até 4 anos. O resultado dele atestou positivo para a substância clostebol, um anabolizante que está na lista negra da Agência Internacional Antidoping. Pois é, a agência WADA reviu a sentença dele, que tinha sido a priori de 2 anos, para apenas 1 ano e 1 mês de punição. Então o atleta já estará liberado para jogar a partir de junho de 2018, né? A gente espera que tenha sido um acidente o uso dessa substância e que isso não se repita. É muito triste a gente ver atletas de alto nível às vezes sendo pegos, né? A gente já viu vários casos, a própria Jaqueline, né? A gente tem o caso que está acontecendo do Murilo, em exames antidoping, às vezes por um acidente, por tomar uma substância que não é de conhecimento deles e que acaba caindo no antidoping. A gente espera que também tenha sido um acidente na questão do Cadu e que ele possa, já que é um dos grandes expoentes da nova geração do voleibol brasileiro, que ele possa voltar o mais rápido possível para as quadras. Bom, e como eu falei no início do programa, a gente tem uma notícia muito bacana para o pessoal do Rio de Janeiro. O Sesc Rio, tanto na sua versão masculina quanto feminina, recebem agora um novo patrocinador, a Junesse. Pois é, que já dá o nome à arena que foi usada nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A Junesse agora se soma ao Sesc para patrocinar as equipes masculinas e femininas do Rio de Janeiro. Com isso, as equipes recebem um novo aporte financeiro e o Rio, que tinha problemas de contusão das duas Gabis, né, e com isso afetou especificamente a posição de ponteiras, anunciou essa semana uma nova contratação que a gente vai estar falando daqui a pouco na sessão mercado. Então os cariocas fiquem ligadinhos até o final do programa que tem mais novidade aí. É sempre bom a gente ver novas empresas
aderindo ao voleibol, vindo somar forças ao voleibol brasileiro, né? Ainda mais nesse momento de crise, toda ajuda é bem-vinda. Muito bacana aí essa notícia. E falando em notícias bacanas, a gente vai fechar o Saque Rápido de hoje com uma grande notícia para toda a torcida brasileira. Pois é, a Federação Internacional de Voleibol antecipou a liberação do jogador Leal para a seleção brasileira. Pois é, o cubano Yoandy Leal, que é o ponteiro do Sada Cruzeiro, um atleta fantástico, já que estava na mira da nossa seleção há muito tempo, que se naturalizou brasileiro, já está liberado para jogar pela seleção a partir de junho de 2018. Pois é, uma notícia maravilhosa aí, que o cubano já vai poder fazer parte da seleção brasileira e vai poder jogar o Mundial do ano que vem. Uma grande notícia mesmo para o Brasil, e a partir de 2018 o cubano já é nosso. Aí como ele vai ser aproveitado na seleção vai ficar a critério do técnico Renan, mas que é uma grande notícia aí para todos nós. Sem dúvida, uma notícia fantástica que vem só somar para a qualidade técnica do Brasil. Um jogador de muita força, que tecnicamente cresceu muito nos últimos anos. E já que a gente está falando do Leal, melhor ainda a gente saber um pouquinho mais dele do que essa realidade do vôlei. Yoandy Leal Hidalgo, nascido em 31 de agosto de 1988 em Havana, é um jogador cubano recém-naturalizado brasileiro desde 1º de junho de 2015. Leal jogou 4 anos com a seleção nacional cubana, estreando no Campeonato Mundial Masculino de Voleibol Sub-21 da Federação Internacional de Vôlei em 2007. No Torneio Mundial 2008 de qualificação olímpica em Düsseldorf, Cuba não se classificou, mas Leal foi escolhido como o melhor atacante e o melhor ponteiro do campeonato. Seu último torneio com Cuba foi o Campeonato Mundial Masculino de Voleibol de 2010, onde Leal ganhou a medalha de prata. Ainda perseguindo seu sonho de jogar nas Olimpíadas, Leal deixou Cuba em 2010, estabelecendo-se na cidade de Belo Horizonte. Depois de 2 anos sem jogar, Leal assinou com a equipe local do Sada Cruzeiro. Logo, ele foi uma parte vital da equipe, ganhando 2 edições de cada um dos campeonatos de Superliga brasileiros, campeonatos sul-americanos e campeonato mundial masculino de vôlei. Leal iniciou seu processo de naturalização em 2013 e em 2015 recebeu a nacionalidade brasileira. Em 2017, a Confederação Brasileira de Voleibol enviou uma documentação para a Federação Internacional para que a mesma liberasse o atleta para defender a seleção brasileira. Em maio, a Federação Internacional liberou. Desta forma, a partir de então, já começa o período de carência de 2 anos para que ele possa defender a seleção brasileira. Porém, essa semana, a decisão teve seu prazo encurtado para março de 2018, quando o cubano naturalizado brasileiro já poderá fazer parte da seleção brasileira de vôlei e poderá também participar da próxima edição do Campeonato Mundial. Bom, e depois de falar desse mega atleta do ponteiro Leal, cubano, que hoje é também brasileiro, a gente vai para a grande notícia que eu falei do Rio de Janeiro, na seção Mercado do Vôlei. Pois é, gente, e no Mercado do Vôlei a gente anuncia agora a contratação de Yonkaira Penha, da República Dominicana, o novo reforço do Rio de Janeiro, no lugar de Gabizinha, que sofreu uma lesão
no jogo contra o Rinodê Barueri. Pois é, a atleta de 24 anos e 1,90 m já se apresenta na próxima segunda-feira ao Rio de Janeiro e pode inclusive já estrear contra o Fluminense no próximo dia 11 de novembro. Pois é, a coisa tá bem rápida, até porque o time precisa de alguém nessa posição, já que só tem duas ponteiras hoje, né, a Casiele e a Drusila. Então, com o aporte financeiro da Junesse, o Rio anuncia a chegada da Penha, que é uma jogadora de um potencial físico muito grande, como a grande maioria das dominicanas, e que nas mãos de Bernardinho tende a crescer bastante também, técnica e taticamente. Boa sorte aí para o Rio de Janeiro, parabéns aos cariocas que contam com mais um reforço para essa já tão disputada Superliga. E falando em Superliga, vamos dar uma olhada no que a gente vai ter daqui para frente de jogos na TV. Então anota aí no seu papelzinho, porque daqui a pouco, às 9h30 da noite, a gente tem um jogaço entre o Dentil Praia Clube e o Fluminense. Pois é, as mineiras recebem as cariocas em casa e prometem um jogão, já que estão invictas na competição. Por outro lado, as tricolores precisam se recuperar depois da última derrota e vão vir com tudo para cima das mineiras. Então, às 9h30 da noite, daqui a pouquinho, ao vivo na Sport TV, você não pode perder. E amanhã, a partir também das 9h30, a gente tem outro jogaço entre Vôlei Nestlé e Esporte Clube Pinheiros. Nestlé que vem aí crescendo a cada partida, vai enfrentar o Pinheiros, que veio de uma derrota feia para o Praia Clube na última rodada e com certeza vai vir com tudo para cima das osasquenses. Então, ó, ligadinho, Sport TV, amanhã às 9h30. Bom, a gente tem também pelo masculino, isso, no próximo dia 4/11, às 11 horas da manhã, na Sport TV, Corinthians Guarulhos contra Montes Claros. O Corinthians que vem mostrando muita capacidade, vem de uma derrota para a equipe carioca do Sesc Rio e tem tudo para se recuperar contra o Montes Claros, que também não é nenhum time bobo não. Então, às 11 horas, no próximo dia 4, a gente vai ver ao vivo esse jogaço na Sport TV. No mesmo dia, às 3 horas da tarde, a gente tem o Vôlei Renata enfrentando o Minas Tênis Clube na Rede TV, hein? Então ligadinho aí às 3 horas da tarde na Rede TV para assistir Vôlei Renata contra Minas Tênis Clube. E à noite, às 21h45, novamente na Sport TV, SESI São Paulo e Juiz de Fora Vôlei. Os paulistas vão com tudo para cima dos mineiros e você não pode perder esse jogaço. Já no domingo, a Rede TV vai transmitir a partir das 13 horas o jogo entre o Taubaté e o Canoas. Taubaté e Canoas se enfrentando a partir da 1h da tarde de domingo, ao vivo na Sport TV. Então, gente, o que não falta aí é voleibol nesse feriadão, nesse final de semana prolongado aí, para você ficar ligadinho na TV e sabendo de tudo que acontece no voleibol. E falando em tudo que acontece no voleibol, a gente vai ficando por aqui no programa de hoje, mas vocês não perdem por esperar a gente na semana que vem de volta, cheio de novidades para vocês, tá ok? Um beijo grande e até lá!